Então, as nossas saudações fraternas, os nossos votos de paz a todos. Então, com alegria que aqui estamos na condição de meros trabalhadores, né, e gratos, igualmente trabalhadores da Seara de Jesus. A nossa fala dessa noite vai se dar em torno de uma obra de Francisco Cândido Xavier, psicografada por ele, uma obra de Emmanuel, e o livro chama-se Pensamento e Vida. E esse livro, quando Emmanuel ele dita a introdução dessa obra, ele fala que foi questionado por alguns membros do grupo Meimei, ali dos trabalhadores e amigos de Chico Xavier, que questionavam a respeito muito dessas estruturas da mente e do pensamento. Então, por conta dessas perguntas é que essa obra surgiu, para falar um pouco sobre isso, sobre a mente e sobre o pensamento. Mas antes de nós iniciarmos a nossa exposição acerca dessa obra, vale lembrar que essa questão relacionada ao pensamento ela já é fomentada em algumas culturas, né? Então, a cultura grega é uma cultura que vai já trazer alguma informação a respeito da mente. Então, para o grego, a palavra psique não significa só a mente como nós entendemos, mas significa também espírito. E é interessante a gente parar para observar por que esse povo já traz um conceito um pouco mais amplo do que esse que pertence à nossa cultura ocidental. Mas, especialmente a cultura hindu, a definição de mente é ainda mais completa do que a definição greco-romana. Eles vão falar que a mente uma parte da nossa mente é aquela onde nós nos realizamos quanto personalidade que somos, ou seja, cada um de nós aqui está vestido de uma personalidade. Então, isso também é uma manifestação das nossas mentes, que essa mente, então, portanto, ela assume a forma desse ego, dessa personalidade. Essa mente, ela rege os processos funcionais do nosso corpo, ou seja, as atividades corpóreas, elas se dão por conta dessa mente, que atua sobre essa sistemática orgânica, mas eles vão também falar que a mente é consciência, que é também uma relação ao espírito. Essa é a definição. Então, ao passar dos tempos, a gente vai ver que a psicologia ela vai adentrar nesse campo também buscando falar dessa mente, como que é essa mente. Então, Freud é uma das pessoas que vai trazer algumas definições e vai separar a mente em algumas camadas, do inconsciente ao subconsciente. E ele fala que nessa mente subconsciente a gente guarda como que um porão, onde nós trazemos as nossas experiências. Na visão de Freud, que é uma visão mais materialista dessa existência, a gente vive esse estado da consciência, mas ele comparando a mente à casa, a mente também tem um sótão, também tem um espaço dessa mente ainda inexplorado. Mas enfim, mas quando Emmanuel traz a definição da mente nesse livro, é uma definição espantosa ao nosso ver, porque ele diz que a mente é o espelho da vida a refletir-se por toda parte. Essa é a definição de Emmanuel no livro. A mente é o espelho. Aí nós, como particularmente gostamos de analisar as palavras, quando nós pensamos no espelho, qual é a função do espelho nas nossas vidas? O que a gente faz? Se vê. Então o espelho faz um reflexo, né? Ele reemite uma imagem. Então Emmanuel está dizendo que as nossas mentes são como um espelho refletindo a vida. Mas ele deixa isso muito amplo. Ele fala que as nossas mentes refletem a vida, que a mente é o espelho da vida que se reflete por toda parte. E dentro da sua narrativa ele vai dizer, então, que naqueles seres dos primórdios, naqueles seres primitivos, como que essa mente se manifestava naquele homem da caverna? Se manifestava através dos seus instintos. Porque esse homem, esse ser primitivo, ele lutava pela sua sobrevivência. Ele lutava simplesmente para se manter vivo e manter vivo todo o seu clã, toda a sua árvore genealógica. Na medida em que esse ser ele se depura, naturalmente que essa mente também se burila e esse homem, esse ser que vai evoluindo no gênero masculino e feminino, ele vai desenvolvendo aptidões, ele vai desenvolvendo inteligências que recentemente a gente vai
receber isso através de Goleman, que é um estudioso das inteligências emocionais, onde ele vai falar que a nossa mente tem muitas inteligências, que as nossas inteligências elas são diferenciadas, e ainda bem que o são, porque senão viver nesse mundo seria uma chatice, né? Então, uns têm uma inteligência emocional mais aguçada, outro tem uma inteligência mais espacial, outro tem uma inteligência artística, e essas inteligências, portanto, permeiam também as nossas relações. E quando Emmanuel ele vai falar da mente humana, ele vai comparar a mente a um escritório dividido em vários gabinetes. E vejam que curioso que ele fala. Então ele diz que na nossa mente, dentro da mente de cada um de nós, tem o departamento do desejo. Dentro desse departamento do desejo, vigem as nossas aspirações, os nossos objetivos, os nossos sonhos. Então, numa área da nossa mente, o que nos alimenta muitas vezes no percurso da nossa vida são os nossos desejos. Não é assim? A gente não tem propósitos, não tem metas? Então ele fala, há um departamento dentro das nossas mentes que assim funciona. Depois ele diz, há também o departamento da inteligência que vai nos mostrar os patrimônios adquiridos, os nossos saberes, aquilo que nós já angariamos. Desde esse momento, a partir dessa vida que se iniciou no processo reencarnatório, como também aquilo que a gente traz como cabedal de outras informações e outras aptidões. Porque isso é muito fácil compreender quando se tem mais filhos, não é assim? Porque um traz uma determinada aptidão, se vieram dos mesmos pais, se receberam a mesma educação, enquanto que o outro desenvolveu outro pendor, outro tipo de inteligência. Além desses departamentos, Emmanuel vai nominar mais dois. O da imaginação, onde ele diz que essa área cerebral, essa área da mente, não necessariamente cerebral, mas essa área da mente, ela é regida pela sensibilidade. Aquela capacidade, portanto, mais artística, mais sensível, aquela capacidade perceptiva, aquela capacidade mais sutil que algumas pessoas têm em expressar-se no mundo por conta dessa área da sua mente um pouco mais desenvolvida. E dentro também desses departamentos, Emmanuel daí vai falar do departamento da memória, onde ele especificamente vai dizer, aí sim, nesse departamento das nossas mentes, nós vamos ter todos os nossos arquivos. Mas lembramos que, através das obras básicas, Allan Kardec já nos traz que nós sofremos um processo de obnubilação quando reencarnamos, certo? Porque vamos imaginar, se nós tivéssemos acesso a todas as nossas memórias, de todas as vidas, nós não conseguiríamos viver em equilíbrio. Nós, no mínimo, enlouqueceríamos. Então, muitas vezes, essas memórias elas vão surgir como gotas muito tênues quando nós estamos dispostos e preparados para tanto. Senão, isso ali é um arquivo, não um arquivo morto. Vejamos bem. Porque o próprio Allan Kardec vai dizer que não há sonho. Muitas vezes, no processo do nosso desdobramento, enquanto dormimos, nós vamos ter muitas vezes acesso a essas memórias. E nos ocorre também uma lembrança agora de pronto, quando André Luiz faz a narrativa no livro Nosso Lar, e onde a mãe de Lísias vai encarar a sua próxima reencarnação, e não sei se vocês lembram disso no livro ou no filme, quando ela vai ao departamento da reencarnação, o mentor espiritual que vai acompanhar, portanto, o seu processo reencarnatório lhe diz, ainda não te é dado saber algumas coisas de vidas passadas, porque eram compromissos ainda muito pesados. E daí nós pensamos particularmente, né? Se ela, que já era um espírito já um pouco mais ou bastante mais esclarecido do que nós próprios, sofrera essa limitação porque não podia ainda acessar algumas memórias, imaginamos nós. Então, o fato de não acessarmos esse departamento acaba nos protegendo. Na verdade, isso é uma proteção. Emmanuel diz que acima de todos esses departamentos há um gabinete muito importante. Porque se esse gabinete ele não funciona na nossa vida, não adianta a gente ter aspiração, inteligência, sensibilidade e memória. O que nos move na vida? Qual é a força que faz as coisas funcionarem na nossa vida?
Se a gente tem isso, a gente realiza as coisas. Se a gente não tem, a gente não realiza. O que vocês acham que pode ser isso? Então, como é o seu nome? Rose. Então, a minha xará já matou a charada. Emmanuel diz que a vontade é o fator preponderante para que a gente realmente realize de forma inteira essas nossas capacidades intrínsecas que se manifestam através da nossa mente, porque a mente não é o espírito. A mente é o canal por onde o espírito se manifesta. E Emmanuel vai falar algo muito bonito sobre a vontade. Ele diz assim: acima de todos esses departamentos mencionados, surge o gabinete da vontade, diz o mentor. Vontade, contudo, é o impacto determinante, porque se nós não temos vontade, nada se realiza na nossa vida. E ele segue: a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força, a nossa mente vai produzir os pensamentos. Então, o pensamento é a energia que junta magnetismo com eletricidade. E aqui é importante a gente explicar uma coisa. Ele fala: a energia elétrica ela é pulsante, a energia elétrica ela é dinâmica, e o magnetismo ele é estático. O pensamento, então, ele transita no perfeito equilíbrio. Mas será que nós somos equilibrados? Muitas vezes nós estamos mais numa condição elétrica e muitas vezes nós estamos mais numa condição magnética. Muitas vezes a gente está mais para a hiperatividade e depois para a hipoatividade. Então nós claudicamos. A gente caminha, muitas vezes claudicando, mancando entre essas polaridades, para que um dia, quem sabe, nós consigamos alcançar essa união de forças. Ou seja, quando juntamos energia magnética e elétrica, a gente tem equilíbrio. E ele segue dizendo: pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. Então ele diz o quê? Que tudo o que está manifestado no universo infinito de Deus é regido por energia eletromagnética. Quando, por exemplo, nesse processo no qual nós, aqui, espíritos encarnados, vivenciamos, enquanto vestidos nessa roupagem física, quando o nosso cérebro, e em especificamente as células cerebrais, os nossos neurônios, quando os neurônios se intercomunicam, que energia que é produzida nesse momento? Esse processo da sinapse é energia eletromagnética. O nosso cérebro também produz a mesma energia. Então, esse impulso eletromagnético percorre o nosso sistema nervoso, e isso em milésimos de segundos, e vai manifestar, através da sistemática orgânica, aquele tipo de ação no qual o cérebro está dando nascimento. E segue o mentor. Então, essas manifestações da vida universal, elas criando gravitação, e gravitação é um termo da astronomia. E a gente demorou um tempinho para entender por que Emmanuel colocou essa expressão para falar do pensamento. O que significa gravitar? Gravitar significa girar em torno de um polo, né? Então nós, por exemplo, o nosso planeta Terra gravita em torno de quem? Do Sol. Então o nosso polo de atração é o Sol. Nós gravitamos em torno de um polo. Mas os nossos pensamentos gravitam aonde? Em torno do quê? De nós mesmos. Então nós criamos também uma energia que gravita em torno de nós a partir daquilo que nós pensamos. Então, gravitação e afinidade, ou seja, que é o processo de eu absorver, e ele vai falar sobre assimilação e desassimilação também como qualidade do pensamento. Então, o pensamento gravita, tem afinidade, porque nós vamos vibrar os nossos pensamentos com aqueles que pensam como nós. E mais para frente nós vamos entender um pouquinho mais detalhadamente isso. Então, nesses campos múltiplos da forma,
esses pensamentos se manifestam, que servem à romagem do espírito para as metas supremas. Então, nós caminhamos na gravitação, afinidade, assimilação, desassimilação, como um caminho. Esse é o caminho para que a gente alcance, como diz o benfeitor, as metas supremas. Não há um caminho diferente. Esse caminho é o mesmo para todos nós. Uns vão mais devagar, outros vão mais rápido. Uns aproveitam melhor a experiência, outros vão ter que repetir a lição e assim sucessivamente. Na sequência, nós trazemos aqui um componente bastante importante, onde Allan Kardec, porque para que a gente entenda, se lá no começo Emmanuel disse que a mente é um espelho que reflete a vida por toda parte, e se para nós, por exemplo, nesse momento, vocês só conseguem me ouvir por quê? Porque existe um elemento aqui, que é o ar, que possibilita a veiculação do som. Mas será que o pensamento precisa de ar? Do que precisa o pensamento? Qual é o veículo do pensamento? O veículo do pensamento é o fluido cósmico universal. Então, é nesse campo de energia infindo e infinito que os nossos pensamentos transitam. E Allan Kardec vai falar sobre o pensamento exatamente no capítulo 14, onde ele vai falar sobre a qualidade dos fluidos. Ele não poderia falar em outro lugar, só poderia falar aqui. Então ele vai dizer assim, o pensamento, diz Allan Kardec, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. No começo vocês vão ficar um pouco deprimidos, tá? Mas depois vocês vão sair daqui bem animados, eu prometo. Então ele diz que o pensamento ele gera um efeito aonde? No corpo, no físico. Mas que também tem um efeito no moral. Ele está dizendo que os nossos pensamentos também têm um efeito naquilo que é subjetivo em nós. Que nós sabemos que é, mas que nós não temos uma percepção, uma experiência direta, assim como de se tocar, experiência material. E é muito interessante porque depois nós fomos entender quando o evangelista Lucas narra aquela experiência muito bela, onde estão ele e outros discípulos na barca e armam um grande temporal, lembram disso? E a tempestade toda se apronta e todos estão bastante temerosos e Jesus conversa com a tempestade. E a tempestade se amaina. E Lucas pergunta, quem é este que dá ordem aos ventos e eles se acalmam? E quando Jesus olha para Lucas, ele diz, onde está a vossa fé? Então Jesus já dá mais uma dica para nós. Ele está dizendo que quando o pensamento ele tem um unidirecionamento, ele tem uma força. Que é capaz, esse pensamento, ele age sobre qualquer força, sobre qualquer energia manifesta na natureza. Então, quando Cristo, futuramente, ele vai dizer aos seus discípulos, naquele momento onde chega o pai desesperado com o filho lunático e diz, Senhor, o meu filho se joga nas águas e se joga no fogo, e eu o levei aos teus discípulos, mas eles não o curaram. E Jesus, ao falar com os espíritos obsessores, cura o jovem e ele fala aos discípulos. Depois de uma conversa íntima, e os discípulos perguntam a ele, Senhor, por que nós não conseguimos curar aquele jovem? E Jesus disse, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias às montanhas, se movam daqui para lá e de lá para cá, mas lógico, ele fala das nossas montanhas internas. Ele fala que essa falta de direcionamento dos nossos pensamentos também se dá pela nossa falta de conhecimento dos nossos potenciais espirituais. Então, quando Kardec fala que o pensamento gera um efeito físico, ele está coberto de razão. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, se não nos falha a memória, onde um benfeitor espiritual é uma instrução dos espíritos que vai falar sobre a cólera, o Espírito diz ali, essa é uma mensagem de 1863, onde o Espírito fala, quando nós somos tomados de raiva, isso desequilibra o nosso organismo. Uma informação de 1863. E o que nós vemos nos dias atuais? Quando um sujeito, por exemplo, faz uma sintomática física, ele aparenta, ele na verdade, ele apresenta
dores. E ele faz os exames. Nos exames clínicos não sai nada, mas ele tem um sintoma. Onde que está essa doença? Em que parte dessa criatura está essa dor? Em que parte da criatura está o seu conflito? Aí os médicos vão dizer o que é? A doença é de fundo emocional, não é isso? É uma doença psicossomática. Então o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo já nos trazia essa informação. Já está lá, mas muitas vezes nós só lemos. Mas nós não internalizamos ainda a informação. Por isso que todas as obras básicas são essas obras de constante releitura, porque quando vamos amadurecemos, nós conseguimos fazer uma releitura amadurecida daquilo que Allan Kardec nos trouxe. E Allan Kardec, ainda na Gênesis, ele vai falar: o pensamento do encarnado, diz ele, atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados. Então ele fala que não tem diferença. Enquanto na romagem física nós precisamos da estrutura cerebral, certo? Para nos manifestarmos. Agora, quando desencarnados, não, nós continuamos pensando. Certo? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Continuamos pensando quando desencarnamos? Sim, a gente continua pensando, a gente continua do mesmo jeito do qual nós partimos da vida física. As nossas estruturas psíquicas continuam as mesmas, nem melhor nem pior. Simplesmente nós vamos na continuidade daquilo que nós chegamos até esse ponto. Segue Allan Kardec dizendo: então esses pensamentos e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos do ambiente. O que Kardec está dizendo? Que dependendo do tipo de pensamento que nós temos, tanto encarnado quanto desencarnado, esse pensamento ele vai sanear, que significa limpar, tornar o ambiente tranquilo, suave, leve, ou vai viciar, vai entorpecer, vai tornar pesado. Então a minha pergunta a vocês é a seguinte: quando nós entramos no ambiente do centro espírita, o que nós sentimos? Qual é a impressão psíquica que a gente tem quando entra na casa espírita? O que a gente sente? Vocês não sentem nada? Paz. Paz, que mais? Boas energias. Hã? Bem-estar. Bem-estar, que mais? Boas energias. Boas energias. O que mais que a gente sente quando entra no centro? Tranquilidade. Por que isso acontece? Que tipo de pensamento, principalmente os trabalhadores, encarnados e desencarnados, produzem dentro desse lar? Dentro dessa casa, dentro desse templo? Não são pensamentos bons? Pelo menos a gente tenta, né? Criar uma atmosfera, tá? Então os nossos pensamentos vão dando forma a esse ambiente sutil. Agora a pergunta: por que a nossa casa não é assim também? Por que o ambiente do trabalho não é assim? Por que a rua que nós transitamos, onde moramos, não é assim? Já pararam para perguntar isso? Que tipo de pensamento nós estamos produzindo? Que tipo de pensamento nós estamos emitindo e atraindo? Que tipo de pensamento gravita em torno de nós, do nosso lar? Então isso é grave. Porque muitas vezes nós queremos buscar um lugar porque lá nós nos sentimos bem e criamos a fantasia de que só aquele lugar é bom. Por que eu não transformo os outros lugares também em lugares de paz, em lugares bons? E Kardec vai falar algo muito importante aqui já nesse capítulo, falando das reuniões, quando várias pessoas se encontram. Ele diz: assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia, ele fala, ou seja, uma assembleia, que é isso aqui que nós estamos vivenciando nesse momento, é um foco de irradiação de pensamentos diversos, certo? Quantos de vocês já pensaram na casa, no cachorro, na conta para pagar, no marido, no filho, e daqui a pouco a gente volta? Daí a mente faz esse movimento, né? Ela vai para fora e volta, porque ainda as nossas mentes precisam de educação. E ele segue. Então, é uma irradiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um emite uma nota. Então, Kardec
vai fazer um comparativo de que onde há uma assembleia, é como cada um de nós fosse um instrumento musical, só que nós tocamos notas, às vezes bem desafinadas. Então, para que haja a harmonia e o coro, precisa haver unidade de pensamento. Então, quando Jesus nos convida àquela ideia, quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ele diz o quê? Que ele estará lá. Não que ele vai se materializar aqui, mas nós fazemos uma conexão com essa corrente fluídica que vai nos ligar diretamente a Jesus. Então, é isso que ele faz. Então, o poder dessa assembleia, o poder de uma reunião, onde as pessoas se encontram em torno de um mesmo objetivo. E nós trazemos um exemplo prático que aconteceu em Washington no ano de 1992, e Washington, capital dos Estados Unidos, é a cidade mais violenta. É a cidade dos Estados Unidos com o índice de violência maior. Então, nessa época, foram reunidos nessa cidade em torno de 3.000 meditantes, pessoas com o hábito da meditação cotidiana. E o objetivo desses meditantes, que se revezaram durante 3 meses, meditando diariamente para a paz daquela cidade. E essa pesquisa aconteceu. Ao cabo de 3 meses, a violência havia diminuído 25%. Fica alguma dúvida de que o nosso pensamento muda? E muitas vezes ainda nós temos a capacidade de dizer, mas só foi um pensamento. Um pensamento é uma determinante no nosso caminho. Um pensamento. Uma ideia às vezes pode mudar o curso de uma existência. Então, quando Jesus nos diz que nós sejamos vigilantes, ele diz que nós temos que cuidar daquilo que nós pensamos. E muito. Não devemos abrigar em nossas mentes os pensamentos negativos, os pensamentos perturbadores. E mais adiante, Emmanuel vai nos detalhar muito bem essa questão do pensamento. Mas nos lembra Buda, quando Buda vai definir a mente, ele vai dizer assim, a mente é como um macaco. E eu que lá estive na Índia, entre muitas experiências, tive as experiências com o macaco. E o macaco é um bicho calmo, certo? Ele medita, o macaco? Fica fazendo ombro. Não, o macaco é um bicho extremamente inquieto, ele não para. Então o Buda, quando ele diz que a nossa mente é um macaco, ele diz o quê? Que a nossa mente, a natureza da nossa mente mais inferior, que é como um oceano agitado, essa mente é ruidosa. Como diria uma amiga minha, é uma velhinha fofoqueira, que não para, que é inquieta. Mas Buda vai mais longe, ele diz, mas às vezes essa mente é um macaco louco numa loja de porcelanas. O que faz um macaco louco numa loja de porcelanas? Quebra tudo. Em que momento as nossas mentes estão assim? E elas ficam assim. Muitas vezes nós estamos assim, como esse macaco ensandecido. Mas ele diz mais, ele diz assim, e muitas vezes a mente é como um macaco que tem o rabo pegando fogo e foi mordido por um escorpião. O ser humano mata para comer? Mata ou não mata? Mata. O ser humano mata para proteger os seus filhos? Mata. O ser humano mata numa fechada de trânsito? Que mente é essa? É uma mente numa loja com um macaco louco quebrando tudo? É uma mente que tem o rabo pegando fogo? Então, muitas vezes nós deixamos ainda que as nossas mentes fiquem nessa condição. Então, Buda, já naquela época, ele traz esse alerta. Porque esse macaco que pula de galho em galho é a nossa mente. O problema é a identificação com essa mente inquieta. Porque, infelizmente, ainda na nossa cultura, nós não temos o hábito de fazer silêncio. Para muitas pessoas, silenciar é algo perturbador. Ouvir o silêncio. E Emmanuel diz que Deus age no divino silêncio. Que nós encontramos Deus quando nós silenciamos. Então já é um apelo para que a gente crie uma atitude nas nossas vidas de mais aquietamento. E na sequência, no capítulo 18, o Espírito Arago vai trazer uma definição muito interessante falando da conexão que existe das nossas mentes, da minha, da sua e de todos os outros, com tudo que existe.
O universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Então, muitas vezes a gente fala, né? Ah, mas é só um pensamento. E vamos imaginar assim. Vamos imaginar uma cena. Um casal apaixonado, caminhando na rua, mas de repente um dos dois vê ou uma mulher muito bonita, um homem muito bonito e pensa, nossa, né? Eu tenho um pensamento. Imagine isso se projetando numa tela. É isso que acontece. Quando nós pensamos, esse pensamento se exterioriza. Por isso que Paulo, muito sabiamente, vai nos advertir quando ele diz: nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Como Maria de Magdala vai dizer que Jesus tem a clarevidência dos céus, qualquer espírito vê os nossos pensamentos. Então, às vezes, nós estamos pensando e emitindo esses pensamentos e não nos damos conta que temos uma plateia ao nosso redor. Que nós ali estamos exteriorizando de nós aquilo que nos habita na nossa intimidade e ainda falamos, é só um pensamento. E isso determina. E isso vai dizer que tipo de companhias espirituais estão conosco. O Espírito Arago continua. No mesmo sistema planetário, diz o benfeitor, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Então é mais ou menos assim. Os pensamentos que eu tenho reagem sobre o outro e vice-versa. Os pensamentos, por exemplo, que essa comunidade tem nessa cidade, está formando essa cidade, que por sua vez reage sobre o estado de Santa Catarina, que por sua vez reage sobre esse país, sobre essa América, e sucessivamente. E por isso que é interessante a gente pensar, quando os espíritos benfeitores se aproximam da Terra, eles veem um globo azul maravilhoso? Não. Eles veem um lugar ainda muito obscurecido. O que é essa escuridão, senão as nossas emissões mentais? A nossa falta de gentileza, a paciência que nos falta, a nossa calma, a falta de amizade, porque isso tudo são vibrações. E nós, quanto planeta, estamos reagindo sobre outros e os outros reagindo sobre nós. Então ele fala que essa cadeia vai ao infinito. E certa feita, quando o Chico pediu a Emmanuel que queria entender um pouquinho da cosmovisão, e Emmanuel vai cada vez mais ampliando a visão do universo, chega um momento que ele diz, quero voltar a tomar um café preto e comer um pão de queijo. Porque a imensidade, essa infinitude nos escapa. Mas isso começa em nós. Isso começa realmente no pensamento. Voltamos à obra Pensamento e Vida, quando Emmanuel vai falar sobre o processo das associações. Ele diz: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, se nós pudéssemos ver o que nós pensamos, reconheceria de pronto que todos, vejam bem, ele fala que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios de afinidade. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós. Ou seja, nós estamos absorvendo a energia do pensamento das pessoas que pensam como nós, que têm os mesmos vícios, que têm os mesmos hábitos, que têm as mesmas qualidades, que têm as mesmas já qualidades iluminadas. E diz o benfeitor, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas. Ouviram bem? De todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, de nossa faixa de simpatia. Somos sempre a soma de muitos, diz Emmanuel. Então ele está dizendo aqui que nós vamos sintonizar com todos aqueles que pensam como nós. Nós estamos em 7 bilhões de encarnados, é isso? Vezes 4 dá quanto? 28 bilhões? 28 bilhões de mentes habitando o nosso planeta, sem contar as outras dimensões que nós não sabemos. Nós não ficar nos 28 bilhões, que isso já é um cálculo bem amplo. Nós sintonizamos com todas as mentes que pensam como nós. Já repararam isso? Que muitas vezes, quando somos tomados de um sentimento de raiva, às vezes isso cresce rapidamente, já perceberam isso? Ou só as pessoas de Balneário Camboriú que sofrem desse mal?
Talvez em Itaiópolis as pessoas mais interior, são mais calmo. Mas por que às vezes, diante de uma coisa que é pequena, que não teria necessariamente uma proporção tão grande, não acontece isso conosco às vezes? Por uma coisa boba. Por que isso acontece? Emmanuel dá essa resposta aqui. Porque nós sintonizamos com toda aquela energia comum, aquele pensamento, ou sentimento, ou fala, ou ação que nós emitimos, e isso se avoluma. Então, se nós estamos enquanto os encarnados aqui, umas 20 pessoas aproximadamente, se nós pegássemos a raivinha que nos habita, aquela pequena quantidade de raiva, e juntássemos, nós teríamos uma bomba atômica capaz de destruir Itaiópolis. Só com essa raiva. Para ver que poder que isso tem dentro de nós. Mas pensemos ao oposto. Se nós juntarmos a paz, ou a paciência que nós já angariamos, e juntássemos tudo também, nós teríamos uma bomba atômica de paz, que pode fazer toda a diferença numa cidade, que pode fazer toda a diferença dentro da nossa casa, que pode fazer toda a diferença dentro do nosso local de trabalho. Então o benfeitor vem falar que nós não somos, por exemplo, não devemos dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, nós temos a ver com tudo o que acontece o tempo todo. Porque quando eu alimento as minhas características negativas, em algum lugar isso vai explodir, em algum lugar isso vai acontecer. Mas quando eu alimento em mim as qualidades positivas, isso também vai se manifestar, muitas vezes, em grandes proporções, em algum lugar. Então, o cuidado que nós devemos ter, nós temos a ver com tudo, o tempo inteiro. E em 1953, uma outra pesquisa científica muito curiosa essa, por sinal, nas ilhas de Koshima, no Japão, os biólogos à época foram estudar o comportamento dos macacos. E lá chegando nessas ilhas, eles forneciam então como alimento a esses macacos algumas batatas. E lógico que, num primeiro momento, os macacos pegavam a batata do chão e comiam. Mas uma macaca teve uma brilhante ideia, ela pega a batata e lava. Tira, além de tirar a areia, naturalmente aquela lavada na batata, deixa a batata até com um sabor diferenciado. E ela tenta ensinar a sua mãe, que é um pouquinho reticente. Não aprende de primeiro momento, mas as macacas e os macacos jovens começam rapidamente a aderir àquele comportamento, elas vão lavar as batatas. E os mais velhos são os mais reticentes à mudança. E eu sempre brinco, qualquer semelhança não é uma coincidência com o gênero humano, porque muitas vezes nós estamos mais velhos e temos dificuldade de mudar. Mas a coisa foi tomando uma proporção tão grande nessa pesquisa que, quando chegou ao número aproximado de 100 macacos tendo aquela atitude repetitiva de lavar a batata para comer, nas outras ilhas todos os macacos começaram a fazer a mesma coisa. Todos eles. Isso quer dizer o que para nós? Nos traz uma esperança enorme para as nossas vidas. Porque se nós estamos mudando o nosso comportamento, e isso atua num campo que um psicólogo vai falar de campos mórficos da consciência, que o Espiritismo vai dizer que é o campo fluídico. Nós estamos emitindo ondas a partir do momento em que nós mudamos. E nós não sabemos o quanto isso tem de alcance, o quanto isso pode mudar a estrutura de um ambiente, de uma cidade, de um país, de um planeta. Nós não podemos ter dúvida, porque se aconteceu com os macacos, será que não acontece conosco? E esse mesmo pesquisador que vai falar desses campos, ele começa a sua pesquisa por quê? Em analisando, vejam só, o comportamento dos animais doméstico, e a palavra doméstico significa ter o tique do dono, por isso que os bichinhos acabam apresentando sempre a característica dos seus donos, e lá no Centro Espírita Jesus Nazareno, em Barra Velha, nosso colega Cláudio falou, por isso que as pessoas põem cão antissocial, porque o dono deve ser antissocial também, né? Cuidado com o cachorro feroz, porque o dono deve ser feroz. Então, esse psicólogo, ele filmava o dono do animal, pensando assim, pegando a mala para ir para casa, e simultaneamente o cachorro já ia para o portão. Simultaneamente, se era, por exemplo, um felino, já tinha um comportamento diferente, porque sabia
isso acontece? Aonde esses pensamentos se ligam? E vejam, não tem tempo para o pensamento. O pensamento não é regido por tempo e espaço. Nós pensamos e está acontecendo. Nós pensamos e já é a realidade. Nós pensamos e nós já estamos vivendo aquilo que pensamos. E Emmanuel vai seguir falando sobre as formas de pensamento e nos lembra falar de Ernesto Bozano, e ele escreveu um livro que chama Pensamento e Forma, porque é uma outra colocação muito importante, porque assim, na medida em que nós vamos alimentando pensamentos acerca de nós mesmos, isso tem forma. Então, por exemplo, se eu falar para vocês maçã vermelha, todo mundo já não visualizou a maçã vermelha? Se eu falar limão, cortando um limão, o que a gente sente? Já sente a língua salivando, percebe? Porque o pensamento é assim. Já ativamos a área cerebral. Então, muitas vezes nós ficamos falando, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou, muitas vezes, nominando qualidades negativas, e isso acaba tendo forma na nossa vida. E Ernesto Bozano, certa feita, em conversando com uma pessoa que era adversária aos postulados espíritas, diz para ele que realmente o espiritismo era uma coisa demoníaca, que ele estava envolvido por demônios, e o Ernesto, muito calmo, volta para sua casa. Quando ele vai descansar, ele começa a ver 3 diabretes. E ele vai olhando aquelas formas e fica um pouco impressionado, e no primeiro momento ele pensa, isso deve ser espírito obsessor, né? Mas o mentor espiritual que lhe orienta diz, preste atenção, dali a pouco essas 3 formas, elas se desfazem como se fosse um papel se diluindo. E o mentor explica, essas são as formas de pensamento daquele homem, mas que vieram contigo, para que aprendeste a lição hoje. Porque muitas vezes nós fazemos sintonia também com o pensamento alheio, não que seja relacionado a um espírito propriamente dito, mas às vezes é aquela forma de pensamento que vai coabitar conosco, mesmo nosso ambiente, seja de trabalho ou doméstico. E por conta disso, Emmanuel vai nos trazer uma informação importante a respeito de quando nós nos detemos, diz Emmanuel, nos defeitos e faltas dos outros. Vejam que grave. O espelho da nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, compondo-se e pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. O que ele quer dizer com isso? Que toda vez que nós ficamos olhando para os defeitos dos outros, o que a nossa mente é? É um... O que a mente faz? Então ela... Para onde? Para onde vai esse reflexo quando eu vejo uma coisa negativa do outro? Para nós mesmos. Ele diz, toda vez que eu me detenho na falta e no defeito do outro, a minha mente reflete isso para dentro de mim e isso vai constituir os tecidos sutis da minha alma. Em contrapartida, toda vez que eu procuro enxergar no outro as suas qualidades, o seu bem, aquilo de mais agradável, o que a minha mente faz? Igualmente reflete. E igualmente isso vai construir os tecidos sutis da minha alma. Então não é simplesmente falar mal da vida alheia. É como isso se desencadeia dentro de nós. É como isso nos forma internamente. Já te disse que 2 asas, diz o benfeitor, te conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, que é essa parte de nós que vai procurar sempre pontuar no outro o seu bem. E a outra é a sabedoria, porque nós precisamos compreender e entender como isso funciona. Porque não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, pensar negativo não é bom. Isso é uma informação muito rasa. Mas dizer para cada um de vocês que ao registrar isso do outro, a nossa mente assimila essa energia e ela vai gerar saúde ou doença em nós, já muda de figura, certo? Então a nossa responsabilidade aumenta diante dessa informação. Nós não podemos sair daqui, principalmente hoje, sendo negligentes com o nosso pensamento, achando que pensar é uma coisa muito simples, não.
é algo que está construindo ou destruindo as nossas vidas. E segue o benfeitor quando ele cita Jesus, quando ele diz, brilha a vossa luz. Então, quando Jesus nos convida a esse brilho, e nos lembra quando Chico Xavier foi questionado, né? Como que nós fazemos para resplandecer as nossas potencialidades espirituais? Chico diz, vibre uma oitava acima, que na linguagem da música é uma sutileza essa elevação dessa nota. Então Chico diz, nós temos que melhorar nas pequenas coisas. Para que os nossos potenciais espirituais resplandeçam, nós temos que ser vigilantes naquelas coisas pequenas. E os mineiros dizem muito bem quando falam assim, num ditado, nós não tropeçamos em montanha, nós tropeçamos em pedras pequenas. Então é essa falta de vigilância no nosso cotidiano. É nas tarefas do dia a dia que nós tropeçamos, não é nas grandes. Não são nas grandes. E diz o benfeitor, a própria ciência terrenal atual reconhece a presença de luz em toda parte. Tudo é luz, na verdade, porque tudo é criação divina. Nós que vivemos muitas vezes na condição da ignorância, que é a condição da estagnação, que é a condição da escuridão. Mas isso dura um tempo, porque o nosso apelo é o quê? É buscar Deus. Em torno de que nós gravitamos? Nós gravitamos em torno do Pai. Deus nos chama para que evoluímos, para que possamos evoluir. A mente humana é um espelho de luz, diz Emmanuel, emitindo raios, assimilando-os e repetindo. Então, na medida em que nós vamos fazendo a corretiva das nossas mentes, a nossa mente passa a ser um espelho luminoso. E nós lembramos naturalmente de Jesus, nosso modelo e guia maior, foi a mente que mais refletiu Deus. Foi a mente mais brilhante que nós tivemos nesse planeta, porque ele teve a pureza, por ser um espírito puro, naturalmente, em refletir a mente divina, em trazer para nós, na forma dessa carta viva, que foi ele próprio, a mente de Deus. Então, todos nós vamos caminhar para isso. E diz Emmanuel, orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura. Pelo princípio inelutável da reflexão espiritual. Então ele está falando o quê? Que quando nós oramos, nós pedimos a Deus, que Deus também não é uma mente a refletir-se por toda parte? Então nós refletimos, nós dependemos da intensidade dessa prece. E não é a intensidade da verborragia, da quantidade de palavras. Mas às vezes em poucas palavras, essa prece tem um alcance tão alto, que ao chegar nessa zona divina, ela nos traz de imediato aquele refrigério, não é assim? Quantas vezes, quando nós oramos de forma sentida, é imediato o benefício que nós temos? Então Emmanuel diz, orar é uma forma de estabelecer esse contato com a mente divina. É uma forma de estabelecer esse contato com Deus. Assim como também meditar, fazer silêncio, fazer reflexão, fazer aquietamento. Nós precisamos fazer com que a nossa mente não é parar de pensar. Essa camada da mente na sua superfície é da natureza dela que ela se agite. Mas existem outras camadas. É como, lembrando daquele exemplo, quando tivemos aquele tsunami na Índia, onde o casal de brasileiros mergulhava, lembram disso? Que quando eles voltaram, o que eles viram? A ilha onde eles estavam, a praia, estava totalmente destruída, mas eles estavam lá no fundo do oceano, onde não foi percebido essa onda com essa magnitude tão grande. É assim as nossas mentes. Nós temos que aprender a sair dessa superfície pela oração, pelo aquietamento, pela meditação, tirar um momento diário para fazer isso. Comece com 5 minutos, aumente para 10, vá para 15, vá para 30 e vá galgando esse tempo, porque esse é o grande cultivo. E operar sempre no bem. E para finalizarmos, Emmanuel fala assim, o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Nosso pensamento
cria a vida que nós procuramos. Através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita. Porque quando esse dia chegar, nós nunca mais vamos sair do caminho. Por ora, ainda nós estamos suscetíveis. E com essa identificação com a sabedoria infinita, com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai, o dia que essa nossa luz interna brilhar o suficiente, nós vamos estar tão ancorados em Deus que jamais vamos nos desviar. Mas esse dia começa hoje. Esse dia começa nesse momento. Esse dia começa agora, nas mentes de cada um de nós, ao pensarmos no bem, ao permitirmos que a nossa fala seja uma fala honrosa, principalmente nós, nessa condição de militantes e muito devedores, portanto, já como espíritas. O nosso compromisso é vultoso, não é pequeno. Então, nós, ainda mais, penso particularmente, de cuidarmos do nosso caminho mental, para que assim sejamos nós aqueles a refletirmos a luz divina e a fazermos brilhar a nossa própria luz. Agradeço imensamente